Nessa lição, então, nós vamos ver aí as seguintes partes. Primeira parte, o dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Tópico 1, perspectiva secular. Tópico 2, perspectiva cristã. Depois nós vamos ver na parte 2, dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Aí nós vamos ver o tópico 1, ricos e pobres. Tópico 2, generosidade e prosperidade. Na parte 3 nós temos aí dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. Tópico 1, Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. Tópico 2, Jesus ensinou a confiança em Deus. Na parte 4 nós temos aí dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Tópico 1, avaliando a intenção do coração. Tópico 2, entesourando no céu. Vamos ver então a introdução. O cristianismo bíblico e ortodoxo sempre manteve uma posição de cautela e até mesmo reserva com respeito ao uso do dinheiro e à aquisição de riquezas. Na verdade, os primeiros líderes cristãos, inspirados nos ensinos de Jesus, passaram a desestimular a aquisição de bens materiais. Entretanto, o secularismo e o materialismo sempre rondaram o arraial cristão e, vez por outra, Mamon tem deixado suas marcas em nosso meio. Observaremos nesta lição que os ensinos de Jesus sobre a aquisição de riquezas se distanciam do judaísmo de seus dias e também daquele que é praticado hoje por muitos setores do cristianismo evangélico. Longe de estimular a aquisição de bens, como fazem dezenas de igrejas, Jesus aconselhava se desvencilhar delas. Aprendamos com o Mestre o uso correto do dinheiro e como ser bons mordomos dos bens que nos foram confiados. Nós sabemos que no início do cristianismo não havia esse tipo de ensino, de pregação que nós vemos hoje aí tão normal no meio evangélico de hoje. Não se buscava riquezas, não se pregava sobre isso, não se ensinava sobre isso. Se alguém se convertia sendo rico, imediatamente ele percebia que as riquezas eram, na verdade, aí, coisas que poderiam atrapalhar a sua caminhada cristã. E ele procurava logo ajudar os necessitados. Mas nós vamos ver que, com o passar do tempo, o capitalismo foi assumindo, e o mundo foi tomando todo mundo, a maneira de pensar das pessoas, e nós hoje estamos aí vivendo numa situação que está quase que impossível falar para um crente que ele deve tomar muito cuidado com as riquezas, que sua condição financeira não é resultado de sua vida espiritual. É um problema sério hoje, porque as pessoas já passam a avaliar as pessoas pelo que elas possuem, não pelo que elas são. Então as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. Então já temos visto aí, é uma coisa já vista por todos. Até o cargo na igreja já é uma coisa que é vista assim como só pode ter um cargo na igreja quem tem umas condições aí financeiras melhores. Já podemos notar claramente que aqueles que têm aí uma posição melhor na igreja são aqueles que têm uma condição financeira melhor, que dão um dízimo maior, uma oferta maior, que possuem aí um sítio, um carro bom, uma casa boa. Então nós já podemos notar aí que a tendência é que cada vez mais os pobres sejam desprezados, muitas vezes nem visitados por aqueles que lideram, já são considerados muitas vezes estorvo. Então temos que tomar cuidado com o rumo que a igreja já vai tomando. Não era assim no início, não foi ensinado assim por Jesus, mas é a realidade que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. As próprias igrejas
estão sendo construídas de maneira a abrigar pessoas de uma condição financeira melhor, enquanto que as pessoas mais pobres, mais necessitadas, estão cada vez mais sendo desprezadas, deixadas de lado, menos alcançadas. Então temos que tomar todo esse cuidado, porque é uma coisa que vai acontecendo sem que as pessoas percebam. É a acepção de pessoas. É um pecado gravíssimo. E que muitas vezes nós estamos presos tanto às riquezas que vamos nos esquecendo do verdadeiro, do legítimo Evangelho que nos envia aos pobres, aos necessitados. Nos envia principalmente aqueles que não têm como sobreviver. E nós precisamos ajudar essas pessoas, tanto espiritualmente como materialmente também. Então nós vamos ver aqui que Jesus ensina tanto diferente dos judeus, porque os judeus diziam que alguém ficava rico porque ele estava bem com Deus. Era uma bênção de Deus a pessoa ter uma riqueza muito grande. E Jesus ensinou que é muito difícil alguém que é rico entrar no reino de Deus, porque essa riqueza pode passar a ser o seu Deus, que é chamado aí Mamon. Um Deus exatamente que as pessoas adoravam como aquele que levava a riqueza. Então esse é um perigo grande e Jesus ensinou sobre isso. E nós vamos ver que a realidade é essa, são pouquíssimas as pessoas que têm posses, que têm riquezas, que levam realmente uma vida espiritual, que valorizam o espiritual acima do material. É difícil ver uma pessoa que possui riqueza ser assim. Então nós estamos vivendo uma época em que um carro novo, uma casa nova, um sítio, emprego, a posição social, vale mais do que os dons do Espírito Santo. Na própria igreja é assim. Se busca mais o enriquecimento do que os dons do Espírito Santo. Se valoriza muito mais as riquezas materiais do que as almas, do que as pessoas. Então Jesus, ao invés de aconselhar as pessoas a se enriquecerem, ele aconselha que as pessoas desfaçam-se de suas riquezas. Porque a partir do momento que a pessoa pega a sua riqueza e ajuda as outras pessoas necessitadas, ele, ao invés de ter um tesouro aqui, ele passa a ter um tesouro lá em cima nos céus. Então, ele diminui a sua riqueza aqui e aumenta lá. Veja só, ao contrário do que ensinam a maioria das igrejas de hoje. Na parte 1 nós temos então o dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Tópico 1, perspectiva secular. Tópico 2, perspectiva cristã. Então, tópico 1, perspectiva secular. Uma das formas mais comuns de se enxergar o dinheiro, bens e posses na cultura secular é vê-los apenas como algo de natureza puramente material. Então veja, as pessoas normalmente, as pessoas do mundo, eles enxergam o dinheiro, a riqueza, apenas como algo material. Então eles não ligam esse materialismo a Deus. Então eles não veem isso como um resultado aí de uma vida com relacionamento a Deus. Apenas como o fruto de um trabalho, né? Um fruto de um mérito próprio que a pessoa tem. É trabalhador, é inteligente, é mais sabido do que os outros, então ele fica rico. Tanto no mundo antigo quanto no contemporâneo, é possível observar que a realidade material pareceu sempre se sobrepor à espiritual. O material passa a dominar a vida das pessoas e isso inclui dinheiro, bens e posses. Então nós vamos ver que essa parte material, essa parte onde a pessoa adquire bens, ela passa então a dominar o pensamento das pessoas, passa a dominar a sociedade. Então as pessoas pensam sempre em ter mais, em possuir mais. As pessoas estão sempre preocupadas em crescer materialmente e consideram essas coisas como o objetivo da vida, como o alvo de suas vidas.
No mundo ocidental, essa forma de enxergar as coisas transformou-se em uma filosofia de vida que se recusa a enxergar outra coisa além da matéria. Por essa perspectiva, o material é superestimado, enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Então, nesse contexto, quem tem posses é valorizado, e quem não as possui, nada vale. O dinheiro, como valor material que garante posses, ganha o status de senhor em vez de servo. Então veja só, o que acontece principalmente na nossa região, no mundo ocidental, no mundo hoje onde estão acumuladas as grandes riquezas, nos países mais desenvolvidos. Então a mentalidade está voltada aí para o material. As pessoas estão tão ocupadas em ganhar dinheiro, em adquirir outros bens, né? Cada dia um celular novo, cada dia uma televisão nova, cada dia um carro novo. Então as pessoas estão tão preocupadas em adquirir, em comprar, em crescer materialmente, em crescer financeiramente, que elas não têm tempo para gastar buscando a Deus, têm interesse por Deus. E se conhecem alguma coisa sobre Deus, eles dedicam pouquíssimo tempo a Deus, se preocupam pouquissimamente com as coisas de Deus, porque o tempo que tem que se dedicarem para adquirir bens materiais cada dia mais. Então o dinheiro, ao invés de ser servo, de ser uma bênção de Deus, ao invés de sermos mordomos e trabalharmos com aquilo que Deus nos dá para o reino de Deus, nós passamos a trabalhar para nós mesmos, só buscamos o nosso proveito, nosso enriquecimento. E o dinheiro, ao invés de servo, passa a ser senhor. Tópico 2, perspectiva cristã. No contexto cristão, o mesmo Deus que fez o espiritual é o mesmo que fez o material. Nos ensinos de Cristo, não há um dualismo entre matéria e espírito. Todavia, as coisas espirituais, por serem de natureza eterna, ganham primazia sobre as materiais que são apenas temporais. Então agora falando dentro do cristianismo, dentro da igreja. Então dentro da igreja, tanto as coisas materiais quanto as espirituais, então, são controladas por Deus, são dadas por Deus.